Olá, gente. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje. Lembrando que essa semana as nossas aulas são remotas. Diante disso, hoje nós iremos fazer a correção da aula que eu passei para vocês na segunda-feira, beleza? Então eu pedi para vocês fazerem a leitura do texto do capítulo 2. Só para lembrar que este capítulo 2 ainda corresponde à unidade um. E nesse caso nós temos aí a temática do capítulo depois do final feliz, né, que vocês encontram lá na página 34. Pessoal, então sobre isso é importante a gente saber que a maioria dos contos, os contos maravilhosos, eles terminam com a famosa frase "e foram felizes para sempre". Sempre, não é isso? Pois bem, então vamos lá. Mas o que será que acontece depois que termina a história? Vocês já pensaram sobre isso? Será que os príncipes e princesas realmente vivem felizes? É uma questão para a gente refletir. Será que continuam aí jovens, bonitos e apaixonados? Vocês já pensaram sobre isso? Pois é, então nesse capítulo aqui a gente vai ler uma paródia de um conto maravilhoso, identificar os elementos essenciais de uma paródia, refletir sobre as variedades de uma língua que uma língua pode ter e retomar seus conhecimentos sobre as relações entre as letras das palavras e os sons representados por elas, né? E ainda produzir paródia de conto maravilhoso. Bom, na abertura do capítulo, na página 36, 34, desculpa, nós temos que falar que Antônio Prata é um escritor da atualidade, escreveu um livro imaginando aí como seria a vida feliz para sempre de personagens de um conto maravilhoso. Pois bem, diante de tudo isso, gente, vocês observarem aí a página 35, diz: observe a seguir a capa do livro, Felizes Quase Sempre, Antônio Prata. Vocês podem observar, temos aí uma imagem. Esteja com seus livros abertos, tá? Pegue seu livro aí e abra na página 35. E aí tem umas perguntinhas básicas, né? A respeito da capa do livro. Qual é o título da obra? E aí vocês viram que é Felizes Quase Sempre. Quem ilustra a história? Laerte. Observe a ilustração da capa. Quem você imagina que não são os dois personagens dentro da carruagem? Quem são, né, as personagens dentro da carruagem? Então aí, gente, vocês devem observar que por suas roupas e pela carruagem parece ser dois membros da nobreza, no caso de um príncipe e também de uma princesa. Na letra B, e quem provavelmente é essa pessoa que está na parte de cima da carruagem? O cocheiro. O cocheiro é aquele que vai lá guiando a carruagem. Ainda temos na questão 3 da página 35, a frase "e foram felizes para sempre" é usada para encerrar grande parte dos contos maravilhosos. Considerando as histórias dessa natureza que você conhece, o que essa frase final costuma sugerir a respeito do futuro de seus personagens, né? Então, em geral, gente, essa frase ela indica que os conflitos enfrentados na história elas foram resolvidas, né? Resolvido aí os conflitos com o encerramento da narrativa e com o casamento do príncipe e da princesa, que enfim serão felizes. Já na questão 5, também da página 35, relacionando a ilustração da capa e o título da obra, responda: qual será a visão apresentada nessa obra sobre a famosa frase que encerra vários contos maravilhosos, no caso, "e foram felizes para sempre"? Então, como o título da obra é Felizes para Sempre, aliás, o título da obra é Felizes Quase para Sempre, o título e a imagem dão a entender que nem sempre os personagens vivem felizes para sempre. E aí, vocês concordam com isso? Pois então vamos analisar o texto 2 da página
36, que foi onde eu pedi para vocês fazerem a leitura na aula de segunda-feira. E eu pedi você fazer a leitura na aula de segunda-feira. Diante disso, fazer também a atividade. Então, leia agora um trecho do livro. O título é Felizes Quase Sempre. Era uma vez uma princesa que viveu feliz para sempre. Ah, ela nunca vai esquecer o primeiro dia em que viveu feliz para sempre. Acordou ao lado de um príncipe encantado só quando não tinha mais nem um tiquinho de sono para aproveitar. Abriu a janela do quarto no alto do castelo e deu de cara com o dia mais lindo que já fez num conto de fadas. O sol brilhava bem forte no meio do céu azul e uma única nuvenzinha passava num canto, caso eles quisessem deitar na grama e brincar e adivinhar as figuras. E isso foi mesmo o que eles fizeram. Correram para o grande gramado, deitaram e ficaram lá de papo pro ar, comendo bolo de chocolate com sorvete de creme e dizendo o que viam na nuvem. Um urso, uma locomotiva, uma bota engraçada, o cabelo da vovó quando acorda, um pirulito mordido, uma dentadura banguela. O príncipe e a princesa passaram o dia todo brincando, cantando, montando a cavalo, andando de bicicleta, tomando banho de cachoeira, fazendo guerra de frutas no pomar e se divertiram muito. À noite, depois de um jantar, só de sobremesa, o filme preferido deles passou num telão e foram para a cama contentes, sem nem ter que escovar os dentes, porque quando a gente é feliz para sempre, os dentes são autolimpantes. Dormiram abraçadinhos, torcendo para que o dia seguinte fosse igual ao anterior. E não é que foi. Eles acordaram só quando não tinham mais nem um tiquinho de sono para aproveitar. Abriram a janela do quarto lá no alto do castelo, deram de cara com o dia mais lindo que já fez no conto de fadas. O sol brilhava bem forte no meio do céu azul e uma única nuvenzinha passava num canto, caso eles quisessem deitar na grama e brincar de adivinhar figuras. Foi isso mesmo que eles fizeram. Correram pro gramado, deitaram e ficaram lá de papo pro ar, comendo panqueca com geleia de morango e dizendo o que viu. Uma borboleta, um pneu murcho, uma galinha com pescoço de girafa. Não, não é uma girafa com corpo de galinha. Um homem barrigudo assoprando uma língua de sogra. À noite, depois de um jantar só de salgadinhos, assistiram o segundo filme preferido deles lá no telão e foram para a cama contentes sem nem ter que tomar banho. Porque quando você é feliz para sempre, a sujeira não gruda na pele, ela escorrega e vai direto para o chão, que nem água no vidro de janela. Dormiram abraçadinhos, torcendo para que o dia seguinte fosse igual. E não é que foi. Assim como no outro, e outros depois do outro, e depois do outro, e depois do depois, e depois de depois, de 1977 vezes depois. No 14º dia, sendo felizes para sempre, o príncipe e a princesa, tão entediados que não conseguiam mais imaginar nenhuma figura na nuvenzinha do canto do céu. E foi assim que eles descobriram que a felicidade também cansa. A gente precisa fazer alguma coisa, disse a princesa. A gente tem que parar de ser feliz para sempre. Se não tiver uma infelicidadezinha de vez em quando, a vida perde a graça.
Então, deitados ali na grama, os dois começaram a se lembrar de tudo o que acontecia de ruim antigamente, mas que também tinha seu lado bom. Animada com as tantas lembranças que mas nem sem conseguir resolver a situação, a princesa sugeriu que fizessem uma reunião, um encontro com todo mundo que era feliz para sempre. Quem sabe, juntos não conseguiriam achar uma solução. Os dois foram para a biblioteca do castelo, leram todos os contos de fadas que encontraram e anotaram o nome dos personagens. Então fizeram uma pesquisa na internet, descobriram os e-mails e mandaram o seguinte convite: de princesa @castelo ffz para todos. Assunto: cansado de ser feliz. Olá, se você não aguenta mais ser feliz para sempre e quer fazer algo a respeito, não perca a reunião no nosso castelo sábado de manhãzinha. Não faltou ninguém. Branca de Neve, Sete Anões, a Bela Adormecida e as Fada Madrinha, Chapeuzinho Vermelho, Vovó, os Caçadores, Cinderela, Rapunzel, os príncipes, seus cavalos brancos e até uns 2 ou 3 personagens de histórias que a gente nem conhece. Pelo visto, a infelicidade com a felicidade era geral, pois todo mundo começou a reclamar ao mesmo tempo. Foi no meio daquela balbúrdia que o príncipe teve uma ideia. Levantou e pediu 1 minuto de silêncio. Todos se calaram para ouvir. É muito simples, pessoal. O que a gente precisa é de um vilão. Temos que arrumar alguém do mal que atrapalhe nossa vida de novo, que traga risco e emoção aos nossos dias ensolarados e cansativos. Foi a maior bagunça. Ninguém queria saber de gente má. A Branca de Neve gritava: "A minha madrastra! Não! Pelo amor de Deus!" A Bela Adormecida dizia que preferia 1000 vezes ser feliz para sempre do que dormir para sempre. Eu quero ser bela acordada, não bela adormecida. Depois de ouvir tudo aquilo, o príncipe se convenceu. Era muito perigoso soltar as bruxas, os lobos, as madrastas ou as irmãs besudas da Cinderela. Os felizes para sempre ficaram inquietos. O que é que eles iam fazer? Bom, então tá aí o texto, né? Só para lembrar que temos algumas palavras do dicionário, né, gente, que vocês podem observar. Balbúrdia significa desordem, confusão, e inquieto é agitado, beleza? Aí eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 38, né, gente? A página 38, a atividade que é a compreensão do texto. Então vamos aqui compreender o que esse texto queria trazer para a gente, qual a informação, o que ele traz de interessante. Compreensão, não só compreensão, mas compreensão e também a interpretação. A primeira questão diz o seguinte: além de iniciar com Era uma vez, a história começa exatamente onde termina a maior parte dos contos maravilhosos, que apresenta 2 personagens muito comuns nesses contos. Aí vem a letra A e pergunta: em que momento se inicia a história? Que trecho do texto justifica a sua resposta, né? Muito bem. E aí, bora fazer a correção. Para começar, essa história ela começa no ponto que seria o fim, né, do conto maravilhoso, quando é dito: e foram felizes